Olá, esse é o programa Por Brasília. Hoje a gente vai ter a participação de Valquíria Rios falando da gravidez na adolescência. Vamos ter a participação de Luísa, uma vocalista de uma banda de rock. Vamos ter também a participação da doutora Rita, que é fisioterapeuta, vai dar umas explicações super geniais. Vamos falar também de pré-campanha com Marcelo Vitorino. A gente tem recebido muito pedido para que a gente coloque mais matéria sobre eleições. Esse é o programa Por Brasília. E você, o que acha da gravidez na adolescência? Sua filha, sua neta, o que você pensa disso? A gente vai conversar com Valquíria Rios. Ela é ativista sobre a gravidez, sobre a prevenção da gravidez na adolescência. E ela vai falar para a gente o que passou na vida dela e o que ela acha desse novo método iniciado como política de governo agora pela ministra Damares, ministra dos Direitos Humanos, que colocou como uma política a prevenção da gravidez, não fazer sexo, se abster. Valquíria, fala pra gente um pouco da sua história de vida, você já esteve conosco, e também sobre essa medida que, como você disse há pouco, está causando polêmica, essa nova medida da ministra Damares. Olá, querido Rossi, olá, telespectador. Bom, Rossi, falar de gravidez na adolescência, a gente fala de um problema social que tem impactos econômicos, impactos emocionais e um problema de saúde pública. Eu fui mãe aos 15 anos de idade, como já compartilhei aqui com você, com a sua audiência, eu sofri impactos em todas as áreas da minha vida, financeira, psicológica. Eu tive muitos problemas de relacionamento, formação de identidade, ou então, nem se fala, porque eu tinha referências totalmente erradas. A medida polêmica da ministra Damares Alves eu achei incrível, porque ela chama o assunto, que é urgente, para o debate. Eu tenho certeza que, a partir de agora, todas as pessoas vão olhar de maneira mais especial para a temática da gravidez na adolescência, que é um problema seríssimo. E, mais ainda, Rócio, os índices mostram que a gravidez na adolescência cresceu na faixa etária abaixo dos 15 anos. E aí a gente já acende o sinal de alerta, porque nós já estamos entrando naquela faixa de perigo do crime de estupro. Mas, Valquíria, essa questão aí não mexe muito, não abala muito com os meninos, as meninas que já namoram, que tem muito hormônios fluindo e batendo dentro do corpo? Como é que vai segurar essa menina, pedir para ela não fazer sexo como prevenção, como uma forma de prevenção à gravidez? Pronto, aí você tocou no ponto-chave. É uma forma alternativa, é uma maneira alternativa à prevenção à gravidez na adolescência, não a única. Os outros métodos contraceptivos, DIU, camisinha, etc., a gente já conhece porque sempre tem campanhas nesse sentido. E existem muitas questões que são culturais e são questões de estímulo. E eu penso que para muitos adolescentes a iniciação sexual, muito cedo, é questão de estímulo, Rócio. E a gente pode sim, por que não? Da mesma forma que manda o garoto, a garotinha se prevenir, por que a gente não pode pedir para ela pensar um pouquinho mais e esperar o melhor momento para iniciar a vida sexual dela? Agora, Valquíria, o que eu queria saber aí, o que deixa as pessoas um pouco insatisfeitas, é que essa medida contraceptiva em prevenção à gravidez não poderia ser um estímulo para que a escola trabalhasse um pouco mais educação sexual e ali está inserido os meninos desde pequenininho começar a aprender em relação a isso? Eu achei maravilhosa a sua pergunta, porque eu acho que esse debate vai provocar justamente ações desse tipo. Eu tenho certeza que as escolas vão estar mais engajadas nessa luta na prevenção à gravidez na adolescência, entre outros setores da sociedade. O que você sugeriria para os adolescentes que hoje querem iniciar sua vida sexual? Quando você me faz essa pergunta, eu me lembro da motivação para eu ter iniciado a minha vida sexual tão cedo. Falta de estrutura no meu lar e perspectiva de futuro. Então, vocês, pais, precisam chamar essa responsabilidade para si. E para quem quer iniciar a vida sexual, eu quero te dizer que você, adolescente, não precisa de sexo para ser feliz, mas
Procure uma pessoa da sua confiança, o postinho da sua cidade, para você obter os métodos contraceptivos, evitar uma gravidez na adolescência e evitar também uma DST. E tenha consciência do ato que você está fazendo, que não seja por pressão de pessoas próximas, mas totalmente uma decisão sua. Você acredita que é positivo essa política de Estado agora feita pela ministra Damares, principalmente antes do Carnaval? Eu acho que é uma medida extremamente positiva. A Damares chamou o assunto urgente para o debate. E sobre o Carnaval, não significa que vai deixar de ser distribuída a camisinha, que é costumeiro se fazer nessas épocas do ano. O governo já disse que vai estar lá distribuindo milhares de camisinhas no Carnaval. Então, você que é adolescente, está pensando em ter relação sexual no Carnaval, reflita melhor, não esqueça de se prevenir. Dê uma prova de amor para você mesma, é isso que eu costumo dizer. Eu vi que você escreveu um artigo sobre as consequências da gravidez na adolescência. E como é que está sendo a repercussão desse artigo? Então, Rócio, eu fiz esse artigo como uma contribuição, aproveitando a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Ele tem sido muito bem recebido pelos veículos de comunicação que eu tenho distribuído. As pessoas estão se mostrando dispostas a se engajarem nessa luta também. E eu começo esse artigo falando justamente sobre a pobreza no nosso país. A gente protesta muito contra a pobreza no Brasil. E nós temos a oportunidade de frear a pobreza intergeracional. E aqui eu falo para pessoas que estão inseridas na vulnerabilidade social. Quando você evita engravidar na adolescência, quando você planeja a sua gravidez, você está ajudando a combater a pobreza intergeracional. Obrigado, Valquíria. Por Brasília. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a venda casada. Quando o consumidor vai adquirir um produto ou um serviço e é ofertado a ele como condição para essa aquisição outro produto ou outro serviço, isto é ilegal. É a chamada venda casada. Isso acontece muito quando dos financiamentos bancários, em que o consumidor vai fazer um empréstimo e junto com o empréstimo vem um seguro de vida ou um título de capitalização e o consumidor só vai observar isso depois quando está sendo cobrado. Então é importante ler o contrato antes de fechar o negócio. Essa venda casada, ela é muito, quanto mais nas instituições bancárias, nas operadoras de telefonia, até nas lojas que vendem alimentos para as crianças, condicionando a compra de determinado alimento à aquisição também de brinquedos. Então, isso é venda casada, é ilegal e o consumidor deve denunciar. Até o próximo programa, gente. Estamos aqui na Clínica Espaço Vida do Jardim Botânico e vamos conversar com a doutora Rita. Ela é aposentada do Ministério da Saúde e vai tirar dúvidas de algumas pessoas que precisam e querem fazer tratamento de fisioterapia. Doutora Rita, como é que é feita a avaliação do paciente que vem aqui na clínica Espaço Vida pela primeira vez? Meu amigo, vou lhe dizer uma coisa, é uma avaliação muito bem feita, é o diferencial num tratamento, é a avaliação do paciente, porque você tem que ver o paciente num todo, né? Não adianta eu só ver aquela patologia que vem, porque uma coisa puxa a outra, então eu avalio o paciente num todo. Eu levo mais ou menos 45 minutos procurando saber a história do paciente. Não adianta o paciente chegar para mim com um diagnóstico médico e eu vou trabalhar em cima, eu quero saber a história dele. Porque muitas das vezes, dentro da história dele, eu vou saber que há um distúrbio ali. E muitas das vezes pode ser um distúrbio relacionado, eu estou com dor no ombro, tem a ver com a cervical, eu estou com dor no joelho, tem a ver com a minha marcha. Então o paciente para mim é um todo, não é só o local da dor. Durante o tratamento, a senhora fez essa avaliação, pegou os pré-requisitos para começar o tratamento. E durante o tratamento, é feita nova avaliação? Com certeza. O tratamento é 10 sessões. Durante a 5ª sessão, nós vamos reavaliar o paciente, saber se está dando certo aquele tratamento ou não. Se não está tendo efeito, nós vamos mudar o tratamento. O fato é que em 10 sessões esse paciente tem que estar bom. Comigo, pelo menos é assim. Doutora Rita, um paciente com dor, ele pode fazer atividade física? Não deve, de jeito nenhum, porque você com dor,
você vai agredir cada vez mais aquela área que está ali precisando de tratamento. Então, primeiro tem que se fazer a analgesia, eliminar a dor completa do paciente e depois vamos fazer, então, fortalecimento. Mas não faça com dor não, tá? Porque tudo que você tá, se você está com dor, você vai fazer alguma coisa mal feita, né? Usando outros acessórios, outra musculatura e tudo. Então, não faça. Não vá atrás de quem diga que é bom fazer, não. Está errado e eu assino embaixo. E como que são os tratamentos fisioterápicos? Porque as pessoas acham que se limita àquele choquinho. Como que é? Pois é, uma pena, né? A pessoa achar que a fisioterapia é um choquinho ou é uma luzinha. Isso tudo até indico para você onde comprar, você não precisa fazer fisioterapia. Não existe choquinho, existe a eletroestimulação, né? Que nós usamos até para ativar aquela área ali, aumentar o aporte sanguíneo. Mas, na realidade, cada caso é um aparelho diferente. Ora, se eu estou ali com um processo inflamatório, eu vou usar o quê? Eu uso o laser. Não é? Então, eu posso usar o ultrassom, ondas curtas, o micro-ondas. Então, a clínica, a fisioterapia, ela tem diversos recursos. Agora, tem que saber usar, porque o choquinho você faz em casa, tá? Você compra ali na esquina, numa farmácia, compra um aparelho de choquinho, e o infravermelho também você usa e compra ali. Mas isso não é fisioterapia, não. A fisioterapia é muito além disso. Outra coisa, doutora Rita, me fala assim, como que o paciente pode observar os hábitos diários, ele fazendo tratamento de fisioterapia, para saber se dentro desses hábitos ele está fazendo algo inadequado? É justamente o que eu falei, uma avaliação bem feita, você questiona até o paciente. Se eu estou tratando o ombro do paciente e o paciente chega em casa, vai passear com um cachorrinho, automaticamente ele está fazendo uma tração naquele ombro. Então, está errado. Então, é necessário a gente saber os hábitos do paciente. Não é o paciente está fazendo um tratamento para o tornozelo e está jogando futebol. Não vai valer nada. Então, isso chama-se avaliação e a gente conduz o paciente a mudar os hábitos dentro de casa enquanto ele estiver com aquela dor. Não é? É isso mais ou menos que a gente procura, o diferencial da fisioterapia é justamente isso, é você ver o paciente no todo e se preocupar com o paciente, né, com os hábitos dele em casa e no trabalho. Olha, se eu tenho um problema de cervical, estou com a dor na cervical, eu não posso pegar o meu celular e jogar para baixo, eu tenho que jogar o celular para cima, o celular tem que me servir, não eu servir o celular. Não é isso? Então, tem coisas que a gente tem que mudar e que a gente orienta o paciente num todo. Tá? Há uma necessidade muito grande da gente avaliar o paciente e a avaliação bem feita é o início de um bom tratamento. Ok, doutora Rita, eu agradeço sua atenção por Brasília. Olá, amigos. Eu sou a doutora Rita, fisioterapeuta aposentada do Ministério da Saúde. Eu quero convidar você a vir conhecer a nossa clínica de fisioterapia Espaço Vida. Estamos localizados aqui no Jardim Botânico. Temos 10 boxes individualizados, os aparelhos de última geração, todos calibrados. Venha conhecer a clínica de fisioterapia Espaço Vida. Real Acessórios, o maior mercado de autopeças do Centro-Oeste, com 25 anos, 11 lojas em Brasília, agora em Goiânia, aqui na Castelo Branco. E para isso temos várias ofertas. Nosso desgripante real por apenas R$ 6,90 e o nosso toca-rádio multilaser com grande oferta por apenas R$ 119,90, um ano de garantia. Caia na Real, o barato é aqui. Nas eleições, você vai colher apenas o que plantou. Quer ser candidato em 2020? Já começou sua pré-campanha? Não perca mais tempo. Comece já. Nós, da Royal Politics, podemos aumentar suas chances de vitória. Criamos a estratégia certa para você. A hora é agora. Royal Politics. 6199-623-1632. Baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to the school. Olá,
Esse é o programa Por Brasília. A gente vai conversar com a Luísa e também vamos bater um papo aqui com o Johnny Hipólito. Eles estão juntos há 6 meses tocando e a gente vai conhecer um pouco mais desse trabalho deles, que também é daqui do Distrito Federal. Luísa, fala um pouco do seu trabalho e por que o estilo rock? Uma menina aqui do Guará tocando rock. Então, Rócio, aqui o Violets existe há mais ou menos uns 6 meses e a gente optou por rock porque, na verdade, é um estilo mais confessional do que qualquer outro. A gente consegue expor nossos sentimentos, ainda mais nessa época onde, apesar de estar na era da tecnologia, todo mundo fala sobre tudo, as pessoas tendem a não falar muito sobre sentimentos. Então, com o rock, a gente consegue jogar toda a nossa raiva, toda a nossa tristeza e até falar sobre amor de uma maneira mais completa. Desde que idade você canta? Porque a sua voz aí mostra que você tem personalidade vocal. Obrigada. Profissionalmente, desde 2019, né? Mas eu costumo cantar desde os 11 anos, mais ou menos. Eu sempre escutava muito os discos do meu pai, que gostava de Queen, The Cure. Então, peguei essa influência. Johnny, e você, guitarrista aí, tá acompanhando a Luísa nesse estilo rock. Como é que é esse trabalho? Há quanto tempo você tem tocado? Eu comecei a tocar mais ou menos com 3 anos de idade, mais ou menos assim. Resolvi aprender. Desde moleque sempre fui apaixonado por guitarra, tudo, e comecei a aprender autodidata mesmo, sozinho, pegando violão sem corda, treinando. E aí eu conheci a Luísa no projeto da banda, que eu fui entrar, né? Só que eu não quis ficar na banda, porque era um estilo totalmente diferente do que eu me identifico, e aí ela ouviu as melodias que eu crio, que eu componho, e a gente formou essa família, aqui o Violets, né? Luísa, e vocês já têm alguma produção profissional onde as pessoas podem encontrar nas plataformas digitais? Fala um pouco disso. Então, nós temos a nossa página no Instagram, que é @QViolets, e também estamos trabalhando em um EP e numa música que foi fruto de um concurso que nós vencemos em primeiro lugar, que é o FestZoom. E a premiação desse concurso é a gravação da música autoral Autoajuda. Também estamos gravando, como eu disse, o EP, né, pelo Estúdio Social. Dentre 50 bandas, nós ficamos em 5º lugar, com 413 votos aqui pelo Guará. E estamos trabalhando nisso. Até o final do ano deve sair um material bem legal nas nossas redes sociais. E essa música, de quem é? É nossa, Autoajuda, ele que compôs, eu que escrevi, e fala de um momento em que eu passei por uma depressão profunda e lutei muito para conseguir superar, mas é isso, a vida bate na gente e a gente corre atrás. Uai, cantor de rock também sofre depressão, passa por esses problemas e precisa de autoajuda? Com certeza, todos nós passamos. Eu acho que esse é o problema das pessoas. A gente sempre acha que é frescura, que nunca vai acontecer com a gente, mas tem um momento que você realmente precisa se abraçar, se segurar e pensar, não, tem alguma coisa errada acontecendo e eu preciso realmente de ajuda. Os sonhos que deixou pra trás, as emoções sempre iguais, ansiedade que te mata, não me satisfaz. Mas eu tentei, me desculpe se eu errei, eu falhei. Mas tenho que tentar sair desse lugar. Com todos os corpos que queimei, com toda a mentira que contei, a dor escondida na verdade, afogado sem autoajuda. Como é que foi fazer a composição musical da autoajuda? Assim, toda melodia que eu crio, basicamente vem de alguma influência. Uma hora eu tô ouvindo Mystics, Metallica, Nirvana, Black Sabbath, eu tô lá ouvindo, tô tirando as músicas, estudando. Aí eu desligo, começo a o que vem na cabeça eu criar, eu boto pra gravar. Aí depois eu escuto e eu começo já a fazer meio que um cronograma, né? O que vai ser o começo da música, introdução, tudo aí, eu crio. Aí depois que eu faço isso, eu chego, Luísa, tá aí. Pega aí e agora se vira, vai brincar.
Então a influência é totalmente rock and roll. Totalmente. Luísa, toda música assim tem uma história por trás. Autoajuda, você quis contar alguma coisa? Com certeza, a autoajuda conta uma história, no caso a minha, de uma pessoa que quis sair da depressão, mas não sabia o meio certo de fazer isso. Então, eu comecei a me entupir de livros de autoajuda, a procurar vídeos de coaching, várias coisas assim, mas eu não conseguia chegar ao cerne da questão de como que eu poderia sair desse lugar. Então, o meio que eu consegui realmente canalizar tudo isso foi focando na música, focando nas coisas que eu gosto e escrevendo autoajuda. Foi, sinceramente, uma pura terapia. Want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Por Brasília. O tópico agora é prestação de contas eleitorais. O que é isso? Durante o processo eleitoral, os candidatos e os partidos, eles investem dinheiro, às vezes esse dinheiro, muito dele é dinheiro público, advindo do fundo eleitoral ou do fundo partidário, e depois da campanha é necessário então que haja a justificativa de gastos desses dinheiros empregados na campanha após o período eleitoral. A isso se chama prestação de contas eleitorais. Os candidatos que tenham participado do primeiro turno e tenham sido eleitos têm até 30 dias depois do primeiro turno para prestar contas. Já aqueles que vão para o segundo turno têm até 20 dias depois do segundo turno para prestar suas contas eleitorais. Mas o fato é que todo candidato e partido que participe de uma campanha eleitoral tem o dever de prestar contas eleitorais. Olá pessoal, estamos na Real Acessórios, 25 anos de tradição com excelentes ofertas para vocês. Tapete universal a R$ 41,90, macaco jacaré R$ 149,90, óleo lubrificante 5W30 R$ 23,90 e condicionador de metais a R$ 67,90. Caia na Real, o barato é aqui. Olá, anunciar no programa Por Brasília pode ser mais fácil, mais barato e mais cômodo do que você possa imaginar. Confira nossas promoções através do QR Code ao lado ou através do telefone WhatsApp 61 99 221 8832. São comerciais, merchandise, anúncios e diversas formas para você levar o seu negócio à frente. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso e vai ser mais cômodo do que se possa imaginar. Caia na Real, o barato é aqui. Agora com 12 lojas. A 12ª loja acabou de ser implantada em Goiânia, na Avenida Castelo Branco, esquina com a Barão do Mauá. Venha e comprove tudo para o seu carro, da mais alta qualidade e com muita novidade para o seu carro. Eleições 2020. Não perca tempo e nem dinheiro. Fazemos seu diagnóstico eleitoral. Melhoramos sua imagem e reputação através de estudos de cenários. Traçamos a melhor estratégia. Com uma boa pré-campanha, suas chances são maiores. Royal Politics 61 99 623 1632. E continuando com a participação de Marcelo Vitorino, que é especialista em marketing político, a gente vai pegar mais algumas dicas agora, que é para você, que é pré-candidato, você que gostaria de sair candidato em 2020, ou já ir se preparando para as eleições futuras, 2022, 24, 26, e é isso aí. Marcelo, queria que você falasse para a gente aqui com relação à cota de gênero, já que acabou agora as eleições proporcionais, e também falasse um pouco sobre mobilização. Vamos lá. Sobre a cota de gênero, a lei no Brasil diz que nenhuma chapa pode ser colocada sem que tenha 30% mínimo para um gênero. Muita gente fala da cota da mulher, mas essa é uma forma equivocada. Por exemplo, se eu quiser sair com uma chapa inteira feminina, eu posso? Não. Ela tem que ter 30% da composição com os homens. Então, por isso que é a cota de gênero. E aí,
os partidos que não cumprem essa cota de gênero estão sujeitos à cassação da chapa como um todo. Em 2019, o TSE já cassou uma chapa de vereadores por não ter cumprido a cota dos 30%. Não tinha ali as candidaturas. Com o fim da coligação no proporcional, isso também trouxe um agravante para os partidos. Porque antigamente, os partidos grandes, eles acabavam não cumprindo a cota no partido, mas ele cumpria na chapa. Então ele pegava um partido menor e falava, coloca aí 10 candidatas mulheres, 20 candidatas mulheres, para equilibrar o fato de não ter candidatos na minha chapa. E isso funcionava, porque os 30% era da coligação. Hoje não mais, hoje os 30% são do próprio partido. Como é que os pré-candidatos podem se organizar, se mobilizar e até converter os seus seguidores nas redes sociais em eleitores? A primeira coisa, Rócio, são os candidatos se prepararem adequadamente para uma campanha. Então, para você fazer mobilização, para você engajar pessoas, você tem que aprender a cativar a empatia delas. Então, o que eu recomendo a todo candidato é que vá fazer um curso de marketing político, que vá se especializar. Tem curso na internet para isso, tem curso presencial, tem curso que custa barato. A questão, eu dou cursos, mas não precisa ser o meu não, pode ser de outro profissional. Né? Porque às vezes, professor, seu curso é mais caro. Sim, eu de fato, os meus cursos são mais caros do que a média, mas tem outros profissionais. O importante é você usar esse tempo que você tem até a campanha para aprender a se comunicar. Você não consegue fazer mobilização sem entender, por exemplo, de etapas de comunicação, como é que você apresenta uma ideia para alguém. A maioria dos candidatos não sabem sequer apresentar a própria ideia. Ele já chega falando, por exemplo, da solução antes do problema. Quer ver uma coisa simples? Vamos supor que seja um candidato, eu sou um candidato à educação. Aí eu tenho uma ideia muito legal que eu quero abrir as escolas municipais para a prática de atividade da sociedade. Aí eu saio falando para todo mundo, olha, quando eu for eleito, eu vou abrir as escolas municipais aos sábados. É uma ideia boa? É uma ideia boa. Mas você nem falou qual problema essa sua ideia resolve. As pessoas não sabem do que você está falando. Você deveria primeiro começar falando do problema. As crianças na rua, as crianças que vão brincar aqui na rua, no bairro, estão sujeitas a todo tipo de problema porque não tem um lugar para elas brincarem. E aqui nesse bairro carece de uma área de lazer, porque não tem. Na maioria dos lugares não tem estrutura. Mas a gente tem a escola municipal ali do lado. Se a gente abrir a escola municipal aos sábados, a gente resolve esse problema e vira um centro de convivência. As crianças param de ficar na rua e tem mais segurança também. Amanhã você não vai ter um atropelamento, não vai ter uma criança que desapareceu, porque tem um lugar para ela ficar. Ou seja, se você não começa falando do problema, a pessoa não sabe o que a sua solução quer dizer. Por que ela deve se engajar? Isso eu dei só um exemplo, mas tem muita coisa a mais. Então, o que eu considero? A mobilização deve partir primeiro do seu conhecimento do que é comunicação, do que é o marketing político. Aí você pode até contratar alguém, se você tem recursos para fazê-lo. Mas é importante que você saiba usar muito bem o tempo. Use o tempo da pré-campanha para se preparar, para montar o discurso, para testar, para ver aquilo que as pessoas que você quer do seu lado se importam. E aí, durante este período, você constrói a narrativa e leva as pessoas para canais que você possa ativá-las com mais regularidade, com uma lista de transmissão no WhatsApp, por exemplo. Aí você vai ter condições de fazer a mobilização durante o período eleitoral. Agradeço a participação. Por Brasília. Esse foi o programa Por Brasília. Esperamos que vocês tenham gostado. Vocês podem entrar em contato conosco através de nossas redes sociais. Você acessa todas acessando o nosso website porbrasilia.com.br. Sugira tudo o que vocês querem ver, que a gente vai tentar mostrar aqui na telinha para vocês. Um forte abraço e até a próxima semana. Por Brasília.